53, nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 7. Aleluia, aleluia, aleluia. Isaías, capítulo 53, nós vamos ler a partir do versículo 5. Louvado seja o nome do Senhor. Nós amamos a Ti, Senhor, amamos a Tua presença. Nós amamos, Senhor, Te servir, nós amamos Te adorar, nós amamos. Aleluia. Os irmãos encontraram? Amém? Isaías capítulo 53, a partir do versículo 5. A palavra do Senhor nos diz assim: porém, Ele foi ferido por nossas transgressões, Ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre Ele, e pelos açoites que o feriram, nós somos curados. Todos nós, como ovelhas, temos nos desviado, nós temos nos afastado, cada um para o seu próprio caminho, e o Senhor tem posto sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e Ele foi afligido, contudo Ele não abriu a sua boca. Ele é trazido como um cordeiro para o matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores está, assim Ele não abriu a sua boca. Amém, amados? Queridos, nessa noite, eu quero falar com os irmãos. O Espírito Santo me inspirou a isso, a tratar desse assunto com os irmãos. Algo que o Senhor tem falado muito conosco nesses dias. Nós temos orado, buscado a presença do Senhor, e o Senhor tem tratado conosco em muitas coisas. E é algo que é necessário compartilhar com a igreja. Isaías, ele nos fala a respeito da quão grande obra que foi feita em nosso favor, naquela cruz. Ele fala que, no versículo que nós lemos, ele disse assim, olha, eu quero repetir, quando diz, Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e foi esmagado por nossas iniquidades. Irmãos, nós só entendemos, ou só entenderemos, o quão precioso, ou quão preciosa foi a obra que Jesus realizou em nosso favor, se nós entendermos de fato quem nós somos e qual era a nossa condição. Você já se perguntou onde é que nós estaríamos se não fosse o Senhor nas nossas vidas? Onde nós estaríamos? Quem seríamos nós? O que seria da humanidade se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor, nosso Deus, pelas nossas vidas? Nessa noite, amados, eu quero falar a respeito de pecado. O que é pecado? Pecado, irmãos, é toda falta ou falha moral que nós cometemos e produz consequências físicas ou emocionais, provocando males sobre a nossa vida. Pecado é toda falha ou falta. A palavra do Senhor diz que nós só tem um pecado, que nós pecamos contra o nosso próprio corpo, que é o pecado sexual. Pecados sexuais são contra a nossa carne. Todos os demais pecados, eles não são na nossa carne, mas eles são na moral. Pecado é uma falha, uma falta moral que nós cometemos, porque quando nós cometemos uma falha, um pecado contra o nosso corpo, primeiro ele já aconteceu na nossa moral. Amém, irmãos? O que é moral? Moral são os nossos conceitos, os nossos princípios. Moral é as regras que nos regem para que nós andemos de uma forma justa diante do Senhor, de uma forma santa diante de Deus. Quando nós falamos de pecado,
de uma forma generalizada, nós dizemos assim: pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Amém, amados? De uma forma bem ampla. Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Mas o que desagrada a Deus, amados? Quando nós lemos na Bíblia, a gente sabe que a Bíblia ela foi escrita em grego, ela foi escrita em hebraico e ela foi escrita em aramaico. 3 línguas foi escrita a Bíblia. E a palavra pecado, ela muitas vezes ela foi substituída no nosso vocabulário. Estava escrito o nome do pecado estava escrito, e aí na nossa tradução simplesmente escreveu pecado. Mas no original, muitas vezes pecado, a palavra que está escrito é desviar-se do caminho. Desviar-se do caminho, isso é pecado. Quem é o caminho, irmãos? Jesus. Jesus disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Desviar-se do caminho é pecar. Quando fala a respeito de pecado, também fala que pecar é errar o alvo. A palavra do Senhor diz que como flechas são os filhos na mão do arqueiro. Amém, irmãos? Então nós também somos flechas. Nós somos flechas nas mãos do Senhor. Amém? Nós somos flechas. E o Senhor, Ele nos lança com um objetivo para alcançarmos o alvo. E quando nós nos desviamos do alvo, é porque nós estamos pecando. Pecado é falta de integridade. O que é integridade, né, irmãos? A gente tem ouvido falar sobre integridade, e há uma definição de integridade que diz que ser íntegro é você ser quem você é, independente de quem esteja vendo. Amém? Integridade, se eu sou um cristão íntegro, eu sou aqui na frente da igreja, mas eu também sou lá na sala da minha casa quando eu estou sozinha. Eu também sou no meu lugar de trabalho. Quem somos, somos em todos os lugares onde estamos. Isso é ser íntegro. Falta de integridade é pecado. Em outros momentos, a palavra pecado, no original, ela aparece com a palavra desonestidade. Porque desonestidade é pecado. Nós precisamos ser honestos. Nós precisamos ser honestos com as pessoas com quem nós nos relacionamos. Nós precisamos ser honestos em todas as áreas das nossas vidas. Também a palavra iniquidade. O que é iniquidade, irmãos? Iniquidade vem no sentido de raiz. Quando eu cometo pecado e isso já ficou comum na minha vida. Aquilo não me incomoda mais. Isso é iniquidade. A Bíblia também fala que pecado é rebelião. Muitas vezes na Bíblia, a palavra pecado, no original, que está escrito lá, é a palavra rebelião ou revolta. Também é pecado. Outras vezes aparece como culpa moral. Irmãos, o pecado, nós cometemos no nosso espírito, nós cometemos nas nossas intenções. Mas como é que nós refletimos o pecado? Como que alguém sabe que nós pecamos? Porque o pecado, ele se manifesta no nosso corpo, não é? Nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos gestos. O pecado, ele sai daquele ambiente moral e ele vem para o ambiente físico. É mais ou menos assim. Quantos amigos você tem no Facebook? Eu não sei, eu não me lembro de ter olhado quantos amigos lá eu tenho no Facebook. Isso não é uma coisa moral, isso é virtual, não é, irmãos? Eu estou apenas usando como exemplo. Tem pessoas que têm tanto amigo no Facebook que o Facebook não suporta, né? Aí fala assim, não cabe mais amigo aqui, abre um outro perfil. Quantos amigos precisa ter para ter que abrir outro perfil? É 3.000? 5.000 agora? Uma pessoa com 5.000 amigos,
ela tem que abrir um outro perfil, porque não cabe mais tanta amizade naquele perfil. É virtual. Infelizmente, muitos de nós, se de fato fôssemos procurar um amigo, quantos dedos da mão nós precisaríamos? Ainda que tenha 5.000 amigos no Facebook, não é verdade? É disso que eu estou falando. O virtual, ele é algo que ele não é físico, mas ele reflete na nossa vida física. O moral é a mesma coisa. Quem nós somos na nossa vida moral reflete no nosso físico. Uma das formas do resultado do pecado se manifestar nas nossas vidas, irmãos, é a enfermidade, não é? A palavra de Deus nos ensina. Por exemplo, quando diz assim, ó, muitos entre vós estão doentes, porque falta perdão, falta conserto, falta religar com Deus, por isso muitos estão doentes. Mas muitas vezes, irmãos, nós não reconhecemos o nosso pecado, porque nós não vemos com os nossos olhos carnais a consequência do pecado. Eu quero contar um exemplo para vocês, de algo que aconteceu na vida do Mateus. Quando o Mateus era criança, né, nós temos bastante irmãos novos na igreja, ainda talvez não tenham me ouvido contar sobre isso. O Mateus tinha uma enfermidade no fêmur, que para a honra e glória do Senhor foi o Deus mesmo quem o curou. E na escola o Mateus corria muito, irmãos. Você sabe, né, irmãs? A gente que lava uniforme de escola, uniforme branco, sabe aquele uniforme que aqui vinha preto? Porque o Mateus, ele corria muito, ele suava muito, ele enxugava na roupa. E ele corria. Mas por causa dessa enfermidade na perna, ele não podia correr. Tanto que depois ele precisou até usar um aparelho na perna para segurar ele, porque não tinha o que segurasse. Ele tinha 4 anos. E ele corria muito. E um dia a diretora da escola me chamou e disse para mim assim, mãe, não tem como a gente segurar o Mateus. Porque ele foge das inspetoras de aluno, a gente não consegue segurar ele. Você precisa fazer com que ele entenda. Porque veja, tem uma outra criança. E essa outra criança, ela tem um problema no coração. E se ele andar um pouco mais rápido, logo ele cansa e dói o peito dele. Era uma criança também de 4 anos. Dói o peito dele, então ele já sabe que vai doer. Então ele evita, porque ele sabe o quanto dói. E essa criança, então, ela não corre. Ela não tem que ficar correndo atrás dele. E é um problema sério também de saúde. Então você precisa que o Mateus entenda isso. E eu falei para ela assim, como que eu vou fazer para ele sentir dor? Porque a outra criança, ela não corria, não é porque ela não queria correr. Ela não corria, né? Brincar de pega-pega, né, irmãos? Não corria porque doía. Porque doía, ela não corria. Eu pergunto para os irmãos, se não doesse, os irmãos acham que ele ia correr ou não ia correr? Claro que ia. O Mateus corria. Porque não doía, não sentia dor. Irmãos, por que é que nós continuamos a pecar? Porque nós não temos sentido dor. Quantas vezes nós precisamos que Deus, porque é bom, nos permita sofrer a dor do dano do pecado, para que a gente fala, puxa vida, pequei, ai doeu. Eu quero só fazer uma comparação com os irmãos. Irmãos, há quantos anos, todos nós sabemos, o quanto o tabagismo, o fumar, é prejudicial à saúde, sim ou não? Sim, né, irmãos? O nosso país é um país, embora o uso do cigarro seja legalizado, no nosso país existem muitas campanhas contra o uso do cigarro. Você já viu uma foto atrás do maço de cigarro? Fotos horrorosas, né, irmãos? Projeta para mim, por favor.
São fotos horríveis. Mas eu pergunto para os irmãos, por causa de qualquer uma daquelas fotos, quem já ouviu alguém dizer assim: eu já parei de fumar, porque eu vi atrás do maço de cigarro essa foto? Você já viu alguém falar isso, irmãos? Isso aqui é câncer de boca, causado pelo tabagismo. Terrível, sim ou não? A próxima, por favor. É uma foto também comum. Volta lá na segunda. É uma foto na segunda. É uma foto comum também nos maços de cigarro. Um pulmão de alguém que nunca fumou e um pulmão de alguém que morreu com câncer de pulmão por causa do tabagismo. Eu pergunto para os irmãos, alguém sabe de alguém que já parou de fumar porque viu essa foto atrás do maço de cigarro? Eu não conheço. Sabe por quê, irmãos? Porque até que doa o pulmão, a pessoa não para. Quantas pessoas, mesmo que fumem, ainda que esteja com o pulmão assim, fala, agora já foi mesmo, né? Vou cuidar da alma, porque o corpo já foi, né? Pode tirar, por favor. Pode deixar sem nenhuma agora. Irmãos, será que não é esse o efeito? Será não? Perdão, vou corrigir. De fato, é esse o efeito que o pecado causa em nós. Espiritualmente, irmãos, quando a palavra de Deus fala de uma boca que é voltada ao pecado, uma boca que é voltada à maledicência, uma boca que é voltada à fofoca, uma boca que é voltada à desobediência, será que nós não podemos imaginar que seja uma boca mais ou menos como aquela? Quando uma pessoa que tem um câncer de boca, causado pelo tabagismo, ela olha no espelho e ela vê a sua boca daquele jeito, será que não dói? Será que eu não pensaria assim, puxa, por que podia ter evitado? Mas quando nós falamos de pecado, irmãos, o pecado não estraga o nosso cabelo, o pecado não mancha a nossa pele, o pecado não enfraquece as nossas unhas. Então, muitas vezes nós pecamos e continuamos a pecar, porque nós não temos um espelho espiritual para ver a condição real em que nós estamos. E por isso nós permanecemos, nós continuamos. Eu estou falando a respeito, irmãos, de doenças físicas, né, usando o exemplo das doenças causadas pelo tabagismo, mas irmãos, e as doenças psicológicas? As depressões, as ansiedades, os estresses. Quando nós falamos a respeito, irmãos, de muitas pessoas chegarem até mesmo à loucura, por conta de doenças psicológicas. Nós nos preocupamos quando uma pessoa está muito angustiada e ela pode inclusive chegar à depressão. Mas nós nos esquecemos o quanto o pecado já pode ter prejudicado a saúde espiritual daquela pessoa. Nós não vemos as sequelas que o pecado ele causa no nosso interior. Não vemos com os nossos olhos humanos. Mas nós precisamos entender, irmãos, que assim como as enfermidades psicológicas, elas refletem no nosso corpo físico, da mesma forma a enfermidade do nosso espírito, ela também reflete no nosso corpo. A palavra do Senhor fala de algo muito grave que pode acontecer conosco. O coração de carne ser transformado num coração de pedra.
Isso é uma enfermidade espiritual, amém, irmãos? Mas o meu coração é de pedra, mas ele bate. O meu coração ele é de pedra, mas ele manda sangue para os meus órgãos. O meu coração é de pedra, mas ele não dói. Mas um coração de pedra, ele é rejeitado pelo Senhor. A palavra do Senhor diz, um coração quebrantado, o Senhor não rejeitará. E a verdade também, ao contrário também é verdade. Amém, irmãos? Quando nós falamos a respeito de pecado, na minha mente, quando fala assim, de pecado, logo me vem como sinônimo a palavra desobediência. Irmãos, a desobediência, ela é a resistência. Se, por exemplo, existe uma lei de trânsito, né? De fato, existem as leis de trânsito. A lei disse para mim assim, olha, não avance o sinal vermelho. E eu avanço o sinal vermelho, eu estou o quê? Resistindo à lei. Não vou obedecer. Eu estou resistindo. Se o pai, a mãe dá uma ordem ao filho e o filho desobedece, ele está resistindo à autoridade que o pai e a mãe têm sobre ele. Isso é desobediência. A desobediência, irmãos, essa resistência, ela é intencional. Ninguém desobedece sem intenção. Ninguém desobedece inconsciente. A desobediência, ela é intencional e ela é consciente. Quando alguém não faz o que era para ser feito, porque não entendeu a ordem, não entendeu o comando, não sabia como fazer, a Bíblia chama essa pessoa de ignorante. Ela era ignorante. Por isso que quando nós vamos, principalmente pais, quando você for dar uma instrução ao seu filho, pergunte, você entendeu o que eu te falei? Você entendeu o que eu quis dizer com isso? Você entendeu o que é para você fazer? Porque não é isso que Deus faz conosco na sua palavra? Existem mandamentos que Deus ele repete na palavra um monte de vezes, de formas diferentes, dizendo, olha, se você não entendeu desse jeito, eu vou explicar de um outro jeito, para que você entenda. Mas o pecado, irmãos, ele é uma desobediência intencional. Eu quis fazer. Eu poderia não ter feito, mas eu escolhi fazer. O pecado é consciente. É uma resistência intencional e consciente à vontade de Deus, que rompe o nosso relacionamento com o Pai. O pecado, ele rompe o nosso relacionamento com Deus. O pecado, ele nos afasta de Deus, ele nos tira da presença de Deus. Vamos ler comigo em Isaías 59, 2. Isaías capítulo 59, versículo 2. A palavra diz assim: contudo, as vossas iniquidades têm feito separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados têm escondido a face dele de vós, assim ele não ouvirá. Irmãos, o pecado ele rompe a nossa relação com Deus. Pastora, mas eu sou pecador. Eu ouvi uma explicação a respeito disso sexta-feira, que para mim foi algo revelador. Eu não vou nem saber explicar, eu devia ter anotado. Pecador, somos pecadores porque nós estamos sujeitos ao pecado, amém, irmãos? Mas nós não devemos viver no pecado. Quem é o padeiro? É aquele que de forma intencional produz pão. Esse é o padeiro.
é o leiteiro? Aquele que de forma intencional tira o leite da vaca, né, irmãos? Não produz leite, né? Tira o leite da vaca e entrega. Ele faz de uma forma intencional, ele faz aquilo para o qual ele se propôs. O pedreiro é aquele que de forma intencional, ele constrói. Quem é o pecador? Aquele que de forma intencional peca. Por isso que a Bíblia diz assim, olha, aquele que é nascido de Deus não peca. E a gente fala, Senhor, mas eu peco, então eu não sou nascido de Deus. O Senhor diz para nós assim, sejam santos, porque eu sou santo. Então quem somos nós? Nós somos santos, que lutamos contra o pecado. Não pecamos mais de forma intencional. Nós não estamos mais correndo atrás do pecado. Nós estamos nos desviando do pecado. Amém, irmãos? Nós estamos lutando contra o pecado. Quando porventura há em mim uma intenção de pecar, eu não resisto a Deus, mas eu resisto ao diabo. E eu digo assim, eu não quero ter nem a intenção do pecado. Eu não permito em mim nem intenção. E assim eu vou deixando a prática do pecado. E eu vou me tornando menos pecador, amém, amados? E o Senhor vai nos tornando mais santos. Irmãos, o pecado, ele trouxe a nós duas consequências. A primeira consequência é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23, nos diz isso. Se você abrir comigo em Romanos, não fecha não, fica aí em Romanos. Romanos 6, 23. Diz que a primeira consequência é a morte. Diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Qual é o salário do pecado, irmãos? A morte. Adão e Eva foram criados para serem eternos. Irmãos, sabe por que nós não suportamos a morte? Porque nós fomos criados para ser eternos. O Senhor nos criou para a eternidade. Porém, por causa do pecado, nós recebemos um salário, que é a morte. A segunda consequência está em Romanos 3, versículo 23. Que diz assim, porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Irmãos, quem pecou? Todos. Porque todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Hoje nós sentimos a presença de Deus através do Espírito Santo. Amém, irmãos? Mas a glória do próprio Deus, não. Porque o pecado nos afastou dele. O pecado, irmãos, ele não retirou de nós a imagem de Deus. Nós continuamos sendo a imagem de Deus. Assim como o Senhor nos fez a sua imagem, nós continuamos. Porém hoje, existe em nós violência, existe em nós imoralidade, existe em nós corrupção. Porque o pecado, ele jaz na nossa porta e ele está o tempo todo querendo nos influenciar e nos envolver no pecado. Amados, nós precisamos que o Espírito Santo de Deus venha agir em nós, de tal forma que nós entendamos o quão grave isso é. Nós precisamos entender o quão grave é o pecado, para entender o quanto nós precisamos que o efeito da morte de Jesus, ela venha sobre nós, esse efeito, para que nós possamos entender quão preciosa foi a obra de Jesus naquela cruz. A palavra do Senhor diz que quando nós pecamos, é como se nós estivéssemos novamente crucificando a Cristo.
é como se nós estivéssemos novamente lançando Cristo na cruz. Como que eu posso entender o peso da cruz se eu não entendo o peso do pecado? Se eu não entendo quanto custou para o Senhor me tirar do lugar onde eu estava, como que eu vou valorizar? Hoje na escola bíblica, nós estávamos em aula, e eu fiz uma pergunta para um dos irmãos. Eu perguntei para ele assim: irmão, os seus filhos, eles sabem por que você tem essa cicatriz? E a resposta foi: não, nunca pensei em contar. Irmãos, pais, os seus filhos sabem o que é que tem produzido calos nas suas mãos? Sabe por que muitas vezes os filhos não dão valor no trabalho dos seus pais? Porque enquanto você está lá, ó, o seu filho está dentro de casa, deitado na cama, com o salgadinho do lado, Coca-Cola na mão, assistindo Netflix. Como que vai dar valor no calo na sua mão se ele não sabe o quanto custa? Seus filhos precisam saber quanto custou chegar até onde você está. Se nós não sabemos o peso do pecado, se nós não reconhecemos o quão pesado é o pecado que carregamos, como podemos entender o peso da cruz? Irmãos, quando nós pecamos, o primeiro efeito que o pecado precisa gerar em nós é vergonha. Quantas vezes nós pecamos e não sentimos nada? Ah, menti. Ah, xinguei mesmo. Ah, fiz o que não devia fazer. Ah, não fiz mesmo. Em Gênesis 3:8, a palavra do Senhor nos fala de quando Adão e Eva pecaram. Quando eles se afastaram de Deus, quando eles receberam sobre si a sentença de morte. E lá em Gênesis 3:8, diz assim, a respeito de Adão e Eva: e eles ouviram a voz do Senhor Deus andando pelo jardim no frescor do dia. Então Adão e Eva se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Por que eles se esconderam, irmãos? Porque eles tiveram vergonha. Uma vergonha que os levou a se esconderem de Deus. Não, pastor, eles se esconderam porque eles perceberam que estavam nus. Irmãos, a mesma vergonha que Adão e Eva sentiram porque viram que estavam nus, nós precisamos sentir a mesma vergonha quando pecamos. Sabe aquela vergonha de ficar com o rosto vermelho? Ah, Espírito Santo, faz isso em nós. Sabe assim, olha, por exemplo, eu minto para a Nídia, e na hora me dá uma vergonha que meu rosto já fica todo vermelho, a Nídia fala: ih, pecou. Mas sabe qual que é o problema, irmãos? Muitas vezes nós mentimos, nós fofocamos, nós desrespeitamos, nós agredimos, e a nossa cara continua linda, né? Continua como se nada tivesse acontecido. Nós nos esquecemos que Deus, Ele nos conhece até nas nossas intenções, e que Ele sabe o mal que nós cometemos. Irmãos, nós muitas vezes estamos muito ligados às coisas humanas. A palavra diz que quando Adão e Eva pecaram e o Senhor colocou sobre eles a sentença da morte, não era apenas a morte física, mas também foi a morte espiritual e a morte eterna. Morte física, morte espiritual e morte eterna.
Por que a palavra do Senhor diz que quando nós aceitamos ao Senhor Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, nós recebemos uma nova vida? Porque daquela vida que nós nascemos, das nossas mães, daquela vida longe de Deus, era uma vida que nós já tínhamos morrido. Uma morte espiritual, uma vida morta. Se é que é possível, né? Uma vida em carne viva, mas no espírito estávamos mortos. Por causa dessa morte espiritual. Me vem na minha mente uma comparação, e eu preciso gerar isso nos irmãos hoje. Hoje eu quero dizer para os irmãos que hoje eu quero ser trágica. Aguentem. Irmãos, vou usar por exemplo o Anthony, né? Que acho que é o bebezinho mais novinho aqui da igreja, acho que hoje é o Anthony. Tem 6 meses. Eu entendo que quando o Anthony nasceu, ele era íntegro, em corpo, alma e espírito. Nasceu íntegro. Eu tenho uma fala que eu tenho tentado não usar mais. Mas muitas vezes eu digo assim, olha, tal pessoa é uma belezinha, até que nós a estraguemos, não é? Quem já ouviu eu dizer isso? Não é? Eu falo bastante isso. Sou uma belezinha. O Antônio, irmãos, é uma belezinha. Até... Estou certa ou estou errada? Até que ele seja estragado. Estragado por quê? Porque ele vai conviver com pecadores. Ele vai conviver com pessoas que, embora saibam que o pecado nos leva à morte, pessoas que continuam pecando. Estou falando de nós, amém, irmãos? Por quê, irmãos? Porque nós continuamos fazendo isso. Eu estou usando isso como um exemplo para a gente entender que um dia nós nascemos de novo. Nascemos da água do Espírito, amém? Tivemos em Cristo uma nova vida. Mas se nós não cuidamos dessa nova vida e continuamos a pecar e não mudamos as nossas atitudes, nós trazemos as atitudes daquela velha vida para essa nova vida. O que é que vai acontecer nessa nova vida, irmãos? Nós vamos morrer novamente. Sabe qual que é o nosso problema? Nós não entendemos nada de morte espiritual. Sabe por quê? Porque morte espiritual não dói. Vocês já ouviram alguém falar assim, ai que dor no meu peito, porque eu morri espiritualmente. Desde o dia que eu morri espiritualmente, eu tenho uma falta de mim mesmo. Você já ouviu isso, irmãos? Porque não dói. Aí o que o Senhor faz? O que Deus faz? Ele nos dá a graça de experimentarmos a morte física. Irmãos, quanto que dói a dor do afastamento? Quem aqui já perdeu pai ou mãe? Levanta a mão. De 0 a 10, quanto que dói? 200. Não é? 200. Dói mesmo, irmãos. Ai, como é doido. Quanto que dói a dor de afastar-se de Deus? De 0 a 10, irmãos. Né? Se você peca, dói na sua pele? Não dói, irmãos. Mas Deus nos permite viver a dor da perda física, para que nós entendamos o quanto no nosso espírito dói o afastamento de Deus. Nós precisamos, irmãos, entender mais as coisas espirituais. Dói perder um ente querido, dói com violência. É uma dor violenta. Mas quantas vezes nós estamos longe de Deus
e não está doendo. Nem percebi. Eu só percebi que eu estava longe de Deus o dia que eu orei, que eu chamei e falei, Deus. E eu estava tão longe que Ele não me ouviu. Ou melhor, né, irmãos? Não Ele estava tão longe, eu estava tão longe. Não é o que nós lemos aqui? E Ele não ouvirá. Ele não ouvirá porque Ele se afasta de nós? Não. Porque o pecado, ele cria um abismo entre nós e Deus. Mas eu oro, eu peço, eu clamo e Deus não me ouve. O segredo é, precisamos primeiro nos arrepender do quão longe nós estamos de Deus. É destruir o abismo. Se eu oro ao Senhor e o Senhor não me ouve, eu não tenho que dizer assim, Deus, o Senhor não é um bom pai, porque o Senhor me... Não. Eu preciso dizer assim, Deus, eu reconheço que eu me afastei de Ti. Eu reconheço que eu permiti que o pecado criasse um abismo entre mim e Ti. Irmãos, nós precisamos entender que quando nós pecamos e nós não nos arrependemos, nós não renovamos com o Senhor a nossa aliança, vai gerando entre nós e Deus um afastamento, um distanciamento. E o fato de eu vir na igreja não significa que eu estou perto de Deus. Irmãos, isso é terrível, mas é verdade. Irmãos, quem dera o simples fato de frequentar uma igreja fosse sinal de estarmos perto de Deus. Não ia ser fácil? Ia ou não ia? Estou perto de Deus, não falto no culto. Estar na igreja nos mantém mais próximos, amém, amados? Né? Não deixa romper o elo de ligação. É uma bênção. Mas não é só isso. Não é só no plano físico, é também no plano espiritual. Eu não posso estar ligada à igreja de Deus apenas aqui no plano físico. Paz, irmão, glória a Deus, aleluia. Eu preciso também estar ligado ao corpo de Cristo no plano espiritual. Irmãos, vamos lá comigo ainda em Romanos, capítulo 5. Versículo 12. Glória a Deus. Romanos 5, versículo 12. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Amados, quem aqui tem medo de morrer? Ninguém? Oh, glória a Deus. Povo bom que vai morar no céu. Eu tenho dó. Né? É triste, né? Não tenho medo. Tenho dó. Eu fico pensando assim, como Paulo diz, né? Paulo falou assim, Senhor, se eu morrer, é ganho. Mas se eu ficar, é lucro. Por quê, Deus? Olha quanta coisa eu posso fazer para Ti. Se eu ficar é lucro. Irmãos, glória a Deus. Você não tem medo da morte física. Mas eu quero dizer para você, tenha pavor da morte espiritual. Sabe qual que é o problema de nós não termos medo da morte física? É que o medo da morte física, um dia pode ter gerado em nós o medo, e talvez por isso muitos vieram para Jesus. Mas muitas vezes não temos medo da morte física, nos engana, irmãos. Nos engana. Presta atenção no que eu estou falando. Nós ficamos tão senhores de nós mesmos. Eu não tenho medo de morrer, não. Porque se eu morrer, eu vou para o céu. E quantas vezes, por causa disso,
nós não cuidamos de manter a casa limpa, as vestes brancas. Amados, é necessário que caiam, sabe? As escamas dos nossos olhos. Nós precisamos olhar para nós e falar assim: Senhor, põe um espelho espiritual diante de mim. Irmãos, eu sou sincera em dizer, eu não quero que o Senhor me revele como está a sua vida espiritual. Sabe por quê? Porque eu não posso resolver. Não é? Eu quero que o Senhor me revele a minha. E que o Senhor te revele a sua. Amém? Mas que o Senhor nos mostre como nós estamos. Senhor, será que a minha boca espiritual é como uma pessoa que tem câncer de boca? Ah, irmãos, quero chegar na minha casa e lavar minha boca com sabão, com detergente, com soda, sei lá o que for. Senhor, tem misericórdia. Será, irmãos, que o nosso coração é como o coração de uma pessoa enferma? Como será que estão os nossos pulmões espirituais? Será que nós temos respirado do Espírito Santo de Deus? Ou será que nós temos respirado de outros ares? Irmãos, nós precisamos nos lembrar que a morte, o salário do pecado é a morte. E o salário do pecado foi pago com morte. Amém? Alguém precisou morrer. Jesus, ele disse assim: olha, qual é o salário do pecado? É a morte. Então eu morro. Se o salário do pecado é a morte, então eu morro. Quão preciosa é a morte de Jesus para nós. Nós só vamos reconhecer o quão preciosa é a obra que Deus fez em Jesus para nos salvar, quando nós reconhecermos quem nós somos e onde nós estaríamos se não fosse a graça do Senhor Jesus sobre nós. Irmãos, essa noite eu quero orar, mas você nem precisa ficar de pé. Fica sentado mesmo, porque vai que o Espírito Santo quer nos mostrar o quão pesado nós estamos e aí a gente cai das pernas. Então fica sentado mesmo. Mas nós vamos orar. Você tem coragem de pedir para o Senhor abrir os seus olhos? Dizer assim: Senhor, abre os meus olhos. Eu quero ver a minha real condição diante de Ti. Senhor, mostra quem eu sou. Mostra como eu estou. Senhor, se hoje há enfermidade em mim, eu quero ser curado. Amados, enfermidades causadas pelo pecado, existe só um caminho. E o caminho é o caminho do arrependimento. Jesus, ele traz para nós o remédio para nos curar das nossas enfermidades. Mas nós precisamos tomar o remédio. E o remédio é o arrependimento. Eu preciso me arrepender. Senhor, eu tenho cometido um pecado, eu tenho cometido uma falha. Senhor, eu me arrependo. Talvez, Senhor, eu não tenha forças para lutar contra o pecado, mas Deus, o Senhor é a minha força. Então me ajuda, Senhor. Me ajuda. Eu não quero pecar mais. Talvez, amado, você diga assim: mas eu não roubo, eu não mato, eu não prostituo, eu não adultero, eu não tenho vícios. Eu digo glória a Deus por isso. No entanto, não se esqueça, nós temos um adversário que está em nosso derredor e que brama como um leão. Vigia, vigia, porque para pecar nos basta sermos humanos. Amém, amados? Nos basta sermos humanos. Mas se nós pecarmos, nós temos um advogado que é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados, nos lavar de todas as nossas iniquidades. Mas nós precisamos, amados, nos arrepender.
Nós precisamos reconhecer que pecamos. Nós precisamos nos arrepender de verdade diante do Senhor.